Bem, agora nós vamos entender como que esse movimento no qual as células saem do epiblasto e ingressam pela linha primitiva para que se transformem posteriormente em outras células que, no geral, todas vão se transformar no início em mesoderma, que é o tecido que fica no meio, aqui embaixo sendo o endoderma e aqui em cima sendo o ectoderma. Só que cada célula, depois que chegar ao mesoderma, vai se transformar em algum outro subtipo. Nós sabemos que o mesoderma pode assumir inúmeros tipos celulares diferentes, basicamente porque é o mesoderma que é o principal precursor do tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, digamos assim, tem uma enorme versatilidade do ponto de vista biológico, um pouco lábil até. Ele pode ser tanto vaso sanguíneo, quanto músculo, quanto ossos e o próprio tecido nervoso, né? Nós vamos entender como isso acontece, né? Eu me refiro especificamente a como que, por exemplo, as células do intestino, onde elas estavam antes de virem para a posição de mesoderma e se transformarem em células do intestino. É basicamente o que essas 4 imagens aqui evidenciam. É um procedimento que utiliza imunohistoquímica, ou eu posso até estar inclusive enganado, é interessante que vocês confirmem depois essa informação, mas eu acho que seria prioritariamente uma técnica de coloração histoquímica, não envolve imuno, que nós chamamos de mapeamento de destino. Essas imagens mostram exatamente isso que eu acabei de adiantar para vocês agora. As células do intestino, onde elas estavam antes de se transformarem em mesoderma. Vocês sabem, nós discutimos até agora que, por exemplo, aqui sendo o ectoderma e aqui embaixo sendo o endoderma. Anteriormente ao processo de gastrulação, não existia qualquer tipo de camada celular entre esses dois folhetos. Mas graças ao surgimento da linha primitiva e aos momentos de mitose e ingressão que nós discutimos até aqui, ocorre uma debandada de células para preencher todo esse espaço, que, depois que está completamente pronto, se transforma no mesoderma. E aí ele vai se transformar em um monte de outras coisas. Mas vocês sabem que todas as células que estão no mesoderma em algum momento fizeram parte do ectoderma. E é justamente o que essas demarcações aqui, do mapeamento de destino, está tentando mostrar pra gente. As células que um dia formarão o intestino, antes de ingressarem e atravessarem a linha primitiva, estavam localizadas nessa região aqui em amarelo, toda pintada em amarelo, tá? Bem como a placa pré-cordal, que é uma região importantíssima. Notem, por exemplo, essa mancha aqui, que a gente até falou agora há pouco, se tratar da extremidade mais cranial do embrião e, portanto, ser uma região bilaminar. Essa daqui é a única região na qual o mesoderma não se interpõe entre o ectoderma e o endoderma, que está aqui embaixo, e, portanto, permanece uma região bilaminar chamada de membrana orofaríngea, que vai se abrir conforme o desenvolvimento embrionário for acontecendo e vai dar origem à boca e à faringe, blá blá blá, tá? Mas essa membrana orofaríngea, ela também está acompanhada por uma outra estrutura chamada de placa pré-cordal, que não está posicionada aqui, tá? Como esse indicativo aqui dá a entender. O que ele está tentando mostrar, pessoal, é na verdade de onde partiram as células que formam a placa pré-cordal. Mas a posição oficial e original da placa pré-cordal, quando essas células ingressam pelo nó primitivo, é mais ou menos essa aqui, ó, que a imagem C está mostrando pra gente. De novo, voltando a explicar o que é a placa pré-cordal. Primeiro observem como a placa pré-cordal está posicionada muito próxima à região da membrana orofaríngea, tá? Eu estou sendo bem enfático, do nada, com a membrana orofaríngea, mesmo que não tenha nenhuma menção a ela por aqui, porque entender a placa pré-cordal e a membrana orofaríngea pode gerar um pouco de confusão pelo fato de elas estarem posicionadas em locais muito próximos, tá? Mas a placa pré-cordal é um conglomerado de células do mesoderma. Tá? Lembram-se, o mesoderma ele se origina depois que algumas células do epiblasto ingressam, descem pelo sulco primitivo e começam a preencher todo o miolão aqui que antes não existia. Beleza? A membrana orofaríngea, pessoal, é uma região na qual o mesoderma não consegue avançar e se interpor aqui entre os dois folhetos. E, portanto, é uma região que permanece bilaminar. Tá? Agora, o fato de, por exemplo, nessa imagem, estar descrita a legenda placa pré-cordal é porque necessariamente a placa pré-cordal também fica muito próxima e vizinha à membrana orofaríngea, com a diferença crucial que eu acabei de mencionar, de que a placa pré-cordal é feita de mesoderma. E mesoderma não existe exatamente no local da membrana orofaríngea, tá?
Acho que essa imagem poderia, inclusive, ter contemplado melhor essa diferença, mas não contemplou. Então, como a membrana orofaríngea é uma região bilaminar, só tem ectoderma e endoderma, não existe como a placa pré-cordal também estar localizada aqui, porque ela é feita de mesoderma. E como a imagem dá a entender, o posicionamento da placa pré-cordal imediatamente inferior à posição da membrana, ou seja, é o ponto máximo de tecido mesodérmico antes da membrana, que é bilaminar, se formar. Beleza? Então, ela está no tecido do meio, a placa está no tecido do meio. Então, se a gente estivesse olhando, por exemplo, aqui, esse corte que mostra uma vista superior, né? Aqui a gente está vendo a parte superior de cima, olhando de cima, a gente consegue observar a membrana orofaríngea. Por quê? Porque isso aqui tudo é ectoderma, tá? Mas, se a gente pegar esse ectoderma aqui, cortar e levantar essa tampa, a gente vai estar olhando para essa imagem aqui, que não por acaso está mostrando para a gente, ó, isso aqui tudo em cinza, é mesoderma. Lembram-se que até então nós estamos, por convenção, para organizar o raciocínio, adotando azul para descrever o ectoderma ou o epiblasto, enfim, e amarelo para o hipoblasto, né, que agora já não existe mais, a gente já está tratando como endoderma. Lembram-se? Isso aqui já virou uma convenção entre nós, tá? Então, por que aqui não tem azul? É simplesmente por isso, porque nós estamos olhando aqui para a camada do meio. Ó. O disco aqui tem uma e duas camadas. Ele está bilaminar aqui porque eles tiraram o ectoderma dessa região para a gente visualizar só a parte do mesoderma. Então, observando dessa vista superior, sem o ectoderma aqui em cima, a placa pré-cordal está mais ou menos na mesma posição geográfica que a membrana está, ou estaria, né? Porque levando em conta que essa imagem está mostrando um disco com o ectoderma retirado, percebem mais ou menos o que eu estou tentando dizer? Outra coisa interessante a se falar sobre isso é que a placa pré-cordal ela tem uma função específica, né? Isso justifica o porquê que eu estou tentando descrever a diferença entre a membrana orofaríngea, que está localizada no ectoderma, e a placa pré-cordal, que está no mesoderma, na parte de baixo, e um pouquinho anterior à região bilaminar. A membrana orofaríngea vai dar origem à boca e à faringe. A placa pré-cordal ela vai ter uma função um pouco mista, tá? Então vejam, a placa pré-cordal ela se chama assim porque ela é o último estágio de crescimento da notocorda. Nós vamos entender mais pra frente como que a notocorda se forma. Mas eu já posso adiantar de início que a notocorda vai meio que substituir a linha primitiva. Lembram-se que eu comecei dizendo que a linha primitiva funciona como a primeira referência do embrião, no sentido de dividir ele em região craniana e caudal, direita, esquerda, média e lateral? Lembra que eu falei isso? Então, a própria linha primitiva, agora eu posso dar esse spoiler pra vocês, porque a gente já vai falar sobre isso, ela é um molde, uma espécie de molde que vai construir a notocorda, e aí uma vez que a notocorda for construída, a linha primitiva desaparece, ela serviu meio como a caixa de gelo, o molde para construir o cubinho, entenderam? Notocorda é uma característica, assim, vocês já devem ter estudado em biologia, né? Os animais cordados, por que se chamam cordados? Porque são todos aqueles que possuem notocorda. E a função prioritária da notocorda é futuramente dar origem ao esqueleto axial, né? Eu estou falando especialmente, não assim no sentido do esqueleto, quero dizer dos ossos, mas da medula espinal, né? Que é um componente importantíssimo do sistema nervoso central, tá? Que está ali também envolvida com a notocorda. A notocorda também vai auxiliar o processo de formação desse, na verdade, da maioria dos tecidos nervosos, né? As estruturas que estão do lado da notocorda, né? Por exemplo, a notocorda, eu não falei para vocês que vai ficar no lugar da linha primitiva, então vamos desenhar a notocorda aqui, ó, mais ou menos. E perto dela, né, cercando a notocorda, a gente vai encontrar só a estrutura nervosa, praticamente. Então, placa neural, ectoderma placoidal, ectoderma cutâneo, crista neural. Então, é conveniente imaginar que, falou em notocorda, nós estamos pensando em algo que diga respeito ao futuro sistema nervoso. Algo que um dia vai dar origem ao sistema nervoso. Beleza? Dito isso, senhores, entendendo finalmente isso, a gente pode entender o porquê que o termo se chama, na verdade a estrutura se chama placa pré-cordal. Nos faz imaginar que de alguma forma, né, se na nomenclatura dele há alguma menção à notocorda, que é uma estrutura que participa da formação do sistema nervoso central, também é uma região associada à maturação dessas células, correto? De certa forma, correto sim. Porque vejam, ela se chama placa pré-cordal porque ela é o último estágio de crescimento da notocorda. Ou seja, ela vai funcionar como um pit stop. É o ponto máximo de parada. Vai ser mais ou menos o... Eu esqueci o nome daquele negócio, cara. Ah, pedágio, eu lembrei.
Pedágio. Ela vai ser mais ou menos o pedágio. Então, quando a notocorda estiver crescendo, não precisa surtar não, que já já eu vou explicar como que funciona a notocorda, tá? Mas só lembra que a notocorda vai ficar no lugar da linha primitiva. Quando a notocorda vai crescendo, né? Ela não vai crescendo daqui, obviamente, né? Eu já tinha falado para vocês que ela vai começar aqui do nó primitivo. As células descem, se dobram e por dentro, né? No caso aqui é assim mesmo, que a gente está olhando aqui em cinza já é mesoderma, tá? Então ela vai crescendo no sentido cranial e essa notocorda, ela só não vai crescer, por exemplo, até varar a membrana orofaríngea aqui, porque é a placa pré-cordal que está um pouquinho mais abaixo da membrana orofaríngea que vai ser esse pedágio. Ela delimita o estágio máximo de crescimento da notocorda. Ela quem vai se interpor e dizer, é aqui, patrão, você só cresce até aqui, tá bom? Daqui você não vai passar não, beleza? Além disso, são as células que estão na placa pré-cordal, né? É tanto até que elas são bem justapostas em seus citoplasmas, né? Elas fazem comunicações bem justapostas, na ideia mesmo de não deixar a notocorda tentar se espremer entre uma célula e outra, continuar crescendo. Elas também têm uma função de sinalização, pessoal. É tanto até que ela é chamada de uma estrutura mesendodérmica. Por quê? Porque as células da placa têm uma função de sinalizar e de interagir com células ectodérmicas e mesodérmicas, tá? Então vejam, isso daqui é mesoderma. Então as células da placa estão superiormente encostando no ectoderma, né? O ectoderma estaria aqui, né? Lembrem do azul, deixa eu até pegar o azul aqui, ó. O ectoderma estaria aqui, se ele não tivesse sido arrebentado, tá? Então aqui ele estaria em cima da placa. Então a placa, pelo lado de cima, encosta na ectoderma, e pela parte de baixo, né, aqui por baixo, né, eu vou desenhar desse jeito, e pela parte de baixo encosta no endoderma. Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar isso? E por se tratar de uma região que literalmente se comunica com o ectoderma e com o endoderma, ela vai assumir uma característica mesendodérmica. Por quê? Porque as células da placa vão ter a capacidade de se diferenciar e formar um grupo de células que vai dar origem ao mesênquima da cabeça. O que é um mesênquima, pessoal? É um tecido que é originado do mesoderma. Então, primeiro um tecido é mesoderma e depois ele se torna mesênquima, tá? E que esse aqui, ó, o mesênquima, ele é o último estágio antes do tecido conjuntivo, que nós sabemos é o mais abundante no organismo, que tem uma vasta possibilidade de transformação. Pode se transformar em ossos, em músculos, em vasos sanguíneos e em nervos, tá? Então, além disso, outro grupo de células da placa, só recapitulando, esse disco azul é a placa pré-cordal, tá? Que está encostando tanto no ectoderma quanto no endoderma, porque ela está aqui no meinho, né? Na região do mesoderma, certo? A região das células que encosta no ectoderma troca fatores químicos, proteínas sinalizantes com a parte que encosta no ectoderma e se diferencia e induz essa região a se transformar no prosencéfalo, que é o primeiro rudimento do cérebro, das partes mais frontais do cérebro e do encéfalo, tá? Vocês conseguem perceber que, do ponto de vista embriológico, tudo, como a gente já discutiu até agora, não tem jeito. Qualquer coisa que tem no seu corpo vai ter vindo de um desses 3 tecidos embrionários. Assim, é uma convenção, não dá pra fugir disso, beleza? Só que, de todos esses 3 folhetos embrionários, o mais versátil, o mais pau pra toda obra, o mais marido de aluguel, é o mesoderma, tá ligado? Porque ele dá origem ao tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo é muito versátil. Ele pode se endurecer e formar osso, ele pode adquirir proteínas contráteis e formar músculo. E de músculo, boy, pode ter o esquelético, o estriado e o liso, tá ligado? Então são muitas possibilidades. Pode ter os nervos, e aí tem os nervos que são centrais, os periféricos, e tem os vasos sanguíneos, que vão ser artérias, que são mais ricas em tecido elástico, e veias, que são mais ricos em túnica adventícia. Então, você está entendendo aqui o que a gente está olhando? O tecido conjuntivo é, digamos assim, a versão final, é o mesoderma acabado, é a obra pronta, tá?
E o próprio tecido conjuntivo, ele pode ser tudo isso aqui, ó, ele é bem versátil. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de ectoderma, as funções que dizem respeito ao folheto ectoderma, elas serão restritas a formar a pele e os seus anexos, né? Aqui os anexos, os pelos, as unhas, tá? O sistema nervoso, beleza? E algumas cavidades. O endoderma é mais a parte de dentro, né? Endo. Quando dói, dói dentro. Endo. O endoderma vai formar as vísceras, coração, pulmão, intestinos, e é isso. Agora o mesoderma, rapaziada, ele vai formar qualquer uma dessas coisas aqui, entendeu? Então a partir de agora, para não ficar muito confuso, porque vai começar a ter hora que, tipo assim, eu vou falar, não, porque esse aqui é o mesoderma X, que vai formar o mesênquima Y, que se junta, esse mesênquima Y se junta com o mesoderma, aliás, ele se junta com o mesênquima Z, que veio de um outro mesoderma B. E aí esse mesênquima Y, que veio do mesoderma X, somado com esse mesênquima Z, que veio do mesoderma B, vão formar o tecido fulano de tal, não sei das quantas, entendeu? E aí, para não ficar essa sensação de que, caramba, velho, eu vou trancar o curso e não quero mais estudar embriologia, o outro pedaço dela, que não interage diretamente com o ectoderma, se transforma no mesênquima da cabeça. O mesênquima é o último estágio antes do tecido conjuntivo, tá? E como se trata da cabeça, aí é só você usar a intuição, né? Como é o mesênquima da cabeça, ele vai se transformar no quê? Pode se transformar em alguma parte dos ossos do crânio, músculos da cabeça, enfim. Acho que ficou um pouco intuitivo, né? Por isso que a placa pré-caudal é chamada de uma estrutura mesendodérmica, porque ela tem essa função um pouco ambígua. Ela acaba... Uma placa de célula só se diferenciam. Uma parte vai para o prosencéfalo e outra parte se torna em tecido de mesênquima da cabeça, beleza? Eu acho que vocês já devem ter percebido que a linha primitiva, ela tá em tamanhos diferentes nas duas duplas de cima, a A e B, e nas C e na D, porque elas representam momentos diferentes, tá, pessoal? Então, é muito simples até. Eu não preciso nem, por exemplo, traçar uma linha aqui para você entender que no início, né, porque essas duas primeiras imagens aqui mostram o início do desenvolvimento da linha primitiva, tanto a própria linha quanto o nó estão restritas, digamos, a essa segunda metade aqui do embrião, tá? Já nas imagens C e D, que mostram momentos, estágios terminais do desenvolvimento da linha, o nó primitivo, que é a estrutura mais proeminente, ele já está alto o bastante para ser encontrado nessa primeira metade aqui do disco embrionário, beleza? Por que é importante eu estar falando isso para vocês? Porque não é porque a linha primitiva cresceu, tá bom? A partir do momento que no início da gastrulação a linha se desenvolve, ela não continua se alongando e crescendo. Pelo menos não do jeito que você está imaginando. Por quê? Porque como a linha está literalmente inserida no embrião, o embrião está crescendo, pessoal. Ele cresce nesse sentido aqui, ó. Tá? Longitudinalmente, crânio-caudalmente. E como a linha está literalmente inserida, impressa em cima do embrião, ela vai sendo esticada conforme esse embrião cresce, tá bom? E conforme ela vai sendo esticada, ela vai gerando novas regiões que futuramente vão gerar linhagens de células específicas. Vejam, por exemplo, aqui, o mesoderma cardiogênico, ou seja, o parente, o ancestral comum, o primata, o Homo sapiens, o Homo erectus, que um dia vai se diferenciar e se formar no coração, na aorta, naquela coisa toda que a gente já sabe da fisiologia, ele, ou pelo menos as células que vão dar origem a ele, estão aqui, ó, nessa posição, tá? Em roxo. E aí, quando elas migram, que aqui elas já estão no mesoderma, né? Ou seja, já migraram, aliás, já ingressaram, elas vão fazer esse movimento aqui, ó, que as setas dão a entender. E aí, olha só como que elas vão ficar depois que elas migram. Ó, o mesoderma cardiogênico, ele fica nessa região aqui, tá? Impressionante como até mesmo a própria literatura científica menciona que esse movimento, essa ordem, essa admirável movimentação das células em tempo hábil, em ordem hábil, evidenciam o quanto o desenvolvimento embrionário é fascinante, pessoal. Porque percebam que sem aviso prévio, no mundo invisível,
Porque nós não conseguimos enxergar essa estrutura tão macroscopicamente bem como a gente enxerga um bebê de 20 semanas, por exemplo. Mas mesmo invisível a qualquer olho da ciência, a natureza é extremamente fina, é limpa, é organizada e respeita o tempo certo, as semanas e o dia certo, na hora certa de sair daqui e migrar para vir para cá, tá? Então vejam, as coisas estão ficando plenamente organizadas. A gente já consegue entender como que vai ser o formato final disso aqui. Se aqui é a cabeça e o mesoderma cardiogênico tá vindo para cá, é porque aqui é o tronco, aqui é o abdômen e aqui são as vísceras com as pernas, tá? Isso aqui é impressionante, é fascinante. A gente também vai observar que, graças ao alongamento dessa linha, a gente consegue ter mais espaço para tirar daqui células que um dia vão formar outras coisas. Né? Essa corda, essa linha, eu vou falar linha ao invés de falar corda, porque se eu falar corda vocês podem confundir com a notocorda. Mas enfim, essa linha, estando mais esticada, abre mais possibilidades para que mais células saiam daqui, migrem e se transformem, ingressem, melhor dizendo, não viciem a falar migrem, tá bom? É ingressar. Elas entram e ingressam pela linha primitiva, tá? A primeira dessas estruturas, que eu, apesar de ser a primeira, eu não vou explicar completamente como funciona agora, eu vou deixar para explicar num segundo momento, é a notocorda. Vocês já sabem, ela vai ser importantíssima para formar algumas regiões do sistema nervoso central, porque ela está diretamente associada a estruturas como a placa neural, né? Essa próxima imagem aqui mostra isso, tá? Inclusive, o ectoderma tá aqui, tá? Olha só como tá a placa azul aqui, a gente tá vendo a parte de cima, beleza? Então vejam, a placa neural, que fica ao redor da notocorda, né? Ao redor mais dessa região aqui cranial da notocorda, certo? E aí, lateralmente à placa neural, tem a crista neural, e revestindo a placa e a crista neural, né, as células da placa e da crista, como que num formato de ferradura, olha só, a gente tem o ectoderma placoidal, certo? Isso aqui é tudo nervoso, certo? Ectoderma placoidal, por exemplo, vai formar estruturas sensoriais. O que são as estruturas sensoriais? São os aparatos nervosos que nós percebemos o mundo. Então vejam, o próprio epitélio olfatório, o epitélio auditivo, nervos do par 5, do par 7, do par 9, do par 10 vão ser formados pelas células que estão aqui no ectoderma placoidal, tá? As células da crista vão formar a glia, as células de Schwann. Notem que é só coisa nervosa. Aí vem os melanócitos também, que vão ser daqui. A própria medula da glândula adrenal, certo? A placa neural vai ser importantíssima para formar o próprio sistema nervoso central, certo? Então, perceba que a notocorda, ela tá ali no meio de uma galera punk, tá ligado? Porque o sistema nervoso é um sistema mais punk que a gente tem no corpo. Desculpa aí quem gosta dos outros, mas infelizmente eu tô falando a verdade. Tá? Então a notocorda tá só cercada de gente que é cérebro, tá ligado? Foi uma piada, prometo que eu nunca mais vou fazer. Então, para falar da notocorda, é interessante a gente descrever a notocorda simultaneamente ao desenvolvimento dessas outras estruturas aqui, tá? Que acompanham ela. Elas se relacionam, uma se comunica com a outra, faça isso agora, se transforme nisso agora, me envie sinal para eu fazer tal coisa, né? Então, como é um relacionamento muito íntimo, é interessante falar da notocorda à parte, beleza? Bem, mas enfim, a região seguinte da linha primitiva é essa aqui. As células que estão nessa região aqui da linha vão formar o que nós chamamos de mesoderma da cabeça, certo? E abaixo dessas células, essa região aqui em mais laranja, vão formar os somitos. Pessoal, o mesoderma da cabeça e os somitos fazem parte. Agora vai começar, tá bom? Vai começar. O mesoderma da cabeça e os somitos fazem parte do mesmo tipo de tecido, chamado de mesoderma paraxial, certo? A notocorda será o eixo central desse embrião. Para vem de paralelo, ao lado. E axial, né, algo que é o centro. E a notocorda vai dar lugar futuramente às estruturas do centro do esqueleto. Discos intervertebrais, medula espinal que está ali próximo. Então, o mesoderma paraxial é um tipo de tecido que se diferenciará em tecido conjuntivo, só que antes ele será um mesênquima, que está geograficamente localizado
paralelo ao esqueleto axial. Então essas células, tanto as do mesoderma da cabeça quanto as dos somitos, vão estar aqui, ó, paralelos à notocorda. Beleza? Paralelos à notocorda. Fazem parte do mesoderma paraxial. Beleza? Beleza, senhores? Só recapitulando, isso aqui não é o mesoderma da cabeça. Nem isso aqui são somitos. São as células que vão dar origem a essas estruturas quando ingressarem. A localização delas de ingressão é essas aqui, que estão demarcadas. Beleza? Bom, aqui nós temos um corte transversal em 3 dias diferentes. Vamos devagar que a gente consegue chegar lá. Cavidade amniótica e o saco vitelínico definitivo, ou secundário, a depender do livro que você está lendo. Em amarelo, o endoderma, vocês já devem estar acostumados. E em azul, que aqui ficou um azul piscina, o ectoderma. Entre os dois folhetos, em vermelho, tem o mesoderma, constituído das células que estavam no epiblasto. E no início da gastrulação fizeram isso aqui, ó, e ingressaram pela linha primitiva. Beleza? Beleza. Isso aqui é o processo notocordal. Não é a notocorda, mas vai dar origem à notocorda. Falei para vocês que o mesoderma da cabeça e os somitos são ambos derivados do mesmo mesoderma, chamado de paraxial, que está, vamos lá, paralelo ao esqueleto axial. Beleza? E aí, né, seguindo aqui, logo abaixo dos somitos, tem uma região aqui das células que formam o mesoderma intermediário e, pelo restante da linha, as células que vão formar a placa lateral, ou o mesoderma da placa lateral. Nesse corte transversal, sendo considerado que isso daqui é uma notocorda, né? Lembrando que ela passa aqui, né? O embrião estava crescendo aqui, aí passou a faca, né? Então o limão foi cortado, então aqui tá a notocorda passando, né? Só que ela foi cortada. Quem que tá passando imediatamente ao lado da notocorda? Esses caroços aqui, que também eram cilindros, só que como a faca passou aqui e foram cortados, são o quê? O mesoderma paraxial. Agora me chame de mentiroso se eu não falei paraxial, paralelos ao eixo. E aí agora eu apresento para vocês essas duas imagens, certo? Que são imagens de eletromicografias, uma técnica avançadíssima de microscopia eletrônica para visualizar estruturas extremamente pequenas. E o que nós estamos visualizando é o embrião de uma galinha, beleza? Em 2 momentos diferentes. E quando eu me refiro a momentos, eu estou me referindo a regiões diferentes, tá? A imagem A que vocês estão vendo é um corte transversal feito numa região cranial desse embrião. Eu vou usar como referência essa imagem aqui do lado, mas isso aqui não é o desenho de um embrião de galinha, tá bom? É o de um embrião humano. Mas só estou usando como exemplo para dizer que, por exemplo, essa aqui na região cranial, então o corte foi feito mais ou menos aqui, ó, perto onde um dia será a cabeça desse embrião, tá? A imagem B mostra o mesmo embrião de galinha, só que o corte foi feito em uma região do tronco. Então, o que corresponderia a algo mais ou menos aqui, tá? Por que isso aconteceu? É para mostrar para vocês como que, conforme a região, esses tipos de mesoderma aqui se juntam ou se afastam, se aglomeram, se segmentam, se desprendem ou se juntam com outras coisas, conforme a região, tá? Calma que vai fazer sentido. Vamos de novo olhar para a imagem A. O que nós conseguimos ver aqui, de primeiro que dá para identificar geograficamente o nosso raciocínio, são os folhetos embrionários, que nós discutimos até aqui. Resultado da gastrulação, certo? O primeiro deles é ectoderma, que fica em cima, né? Então aqui, ó, isso aqui é o ectoderma, beleza? Se isso aqui tudo é o ectoderma, ó, ectoderma, e o ectoderma é o assoalho da cavidade amniótica, certo? Então a cavidade amniótica tá aqui, né? Tô usando a imaginação com vocês, tá? Beleza? Ok, ectoderma identificado. Endoderma também, né? A gente não conversou do endoderma? Então o endoderma tá aqui, ó. Aqui ele faz essa dobrinha, né? O endoderma é o teto do saco vitelínico, certo? Então o saco vitelínico estaria aqui, né? E aqui é o saco, beleza?
Existe agora, nós sabemos, aconteceu a gastrulação, um tecido que fica no meio, entre esse e esse, que é o mesoderma, certo? Certo. Então, se isso aqui é o ectoderma e isso aqui é o endoderma, o que está aqui, ó, entre esses dois, meu amigo, seja lá o que tiver aqui, pode ser um negócio, pode ter um canivete aqui dentro, tá ligado? Pode ter uma ficha da Mega Sena. O formato que tiver. Ah, mas eu não tô entendendo. O que que é isso? E o que que é? Meu amigo, dane-se, entendeu? Não se preocupe com isso agora. O que importa é você saber que isso aqui entre um e outro é mesoderma. Ponto. Se você entendeu isso, você já pode ganhar o prêmio Nobel, tá ligado? Agora vamos entender o que é cada coisinha dessa aqui. Notocorda, que nessa imagem está aqui, nessa que é real, de um embrião real, está aqui em vermelho. Certo? Notem que acima dela cresce esse cilindro oco enorme, né? Eu sei que no primeiro momento você deve ter olhado para essa imagem e pensado que isso aqui era a notocorda. Eu não te julgo, eu também, tá? Mas essa estrutura aqui é o tubo, né? Porque é um tubo, né? Obviamente, neural, tá? Imagem sintética, nós vimos que o que está imediatamente paraxial à notocorda é o mesoderma paraxial. Onde está ele aqui? Você me pergunta. E eu respondo. Aqui, ó. Sabe isso aqui tudo? Nesse laranja, ou nesse amarelo meio encardido, nesse marrom, sei lá que cor é essa, rapaz. Isso aqui, senhores, é o mesoderma paraxial. O mesoderma paraxial é o que origina esses dois tipos aqui, o mesoderma da cabeça e estrutura chamada de somitos. Então, como nós estamos olhando aqui, eu falei para vocês que essa imagem A é do corte da cabeça, certo? Na região da cabeça, o mesoderma paraxial se comporta como mesoderma da cabeça. É um pouco óbvio, né? Eu sei, eu fui devagar demais, mas acho que eu nem precisava, é um pouco óbvio. Se a gente fizer esse mesmo corte um pouco mais embaixo, no tronco, por exemplo, espero que o tubo neural tá bem mais fechado aqui, ó. Não tem aquele lumenzão grandão de antes. Aqui ele já assume o comportamento de medula espinal, tá? Notem esse formato mais sólido, mais consolidado, uma estrutura que dá uma impressão, transmite a ideia de algo denso, concentrado, né, num único ponto, tá? E isso daqui, bem como isso aqui na região da cabeça, é mesoderma paraxial. O que muda é que o mesmo mesoderma paraxial, conforme vai se afastando da região da cabeça e indo para regiões mais troncais ou caudais, ele vai se organizando e se segmentando, se transformando em segmentos, ficando mais consolidado, denso e em regiões segmentadas em formato de blocos. Em formato de blocos, mas onde que isso aqui está em blocos? Simples, não dá para ver. Mas se eu mostrar para vocês essa imagem aqui, fica muito mais fácil de ver. O tubo neural e os blocos, que na verdade eu, assim como você, eu estou chamando de bolinha, né? Mas na verdade são blocos de células. Que células são essas? São do mesoderma paraxial. Só que esse mesmo mesoderma paraxial, que na região da cabeça forma o mesoderma da cabeça, na região torácica e companhia, esse mesmo mesoderma se transforma e assume a característica de somitos. São o mesmo tipo de tecido, só que em regiões embrionárias diferentes, se agrupam e formam células diferentes. CA, mesoderma da cabeça. Na região craniana, na região cranial, o mesoderma paraxial formará o mesoderma da cabeça quando se unir com algumas células da crista neural. Quando essa fusão acontecer, formar-se-á o mesênquima. Aí vai começar, eu falei pra vocês, né? Ainda bem que eu dei o contexto antes.
o mesênquima da cabeça, certo? O mesênquima vai formar o tecido conjuntivo e da cabeça, né? Porque é da cabeça, tecido conjuntivo pode ser osso, pode ser músculo, não pode? Então, o mesênquima da cabeça vai formar, anota, os músculos da faringe, os músculos da mandíbula, por exemplo, tá? E os músculos da face. Mesmo mesoderma, que é o da cabeça, né, que veio do paraxial. Esse paraxial deu origem, na verdade a posição da seta deveria estar para cá. O mesoderma paraxial deu origem ao mesoderma da cabeça na região cranial. Esse mesmo mesoderma paraxial, na região do tronco, vai dar origem a esses blocos segmentados, chamados de somitos, que a gente consegue melhor ver aqui, tá? Os somitos vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, e eu explico por quê. E aí, né, como vocês já devem estar acostumados a saber, o desenvolvimento, ele é céfalo-caudal. Lembra quando a gente estuda semiologia no exame físico? Qual que é a direção do exame físico? Céfalo-caudal. Vai começar a inspeção. Couro cabeludo, cabelos, a face, o nariz, batimento de asa de nariz, desvio de rima labial, pupilas, pitose palpebral, é tudo sempre céfalo-caudal. Vai avaliar os pulsos, começa pelo temporal, depois vai para o carotídeo, depois vai para o ictus cordis, braquial, radial, femoral, poplíteo, tibial e pedioso. Tudo é sempre céfalo-caudal, senhores. Por quê? Porque o próprio ser, a própria vida, desde a gênese do seu processo mitótico, definiu ser assim. Então o crescimento sempre é céfalo-caudal, tá? Notem, por exemplo, os próprios somitos que eu estou falando aqui agora. Notem como nas regiões mais próximas da cabeça, eles estão bem separadinhos, estão bem divididinhos. Olha só, essa eletromicografia aqui tirou uma foto no momento exato em que esses últimos ainda estavam se dividindo. Então o crescimento vem lá de cima, eles vêm se dividindo lá de cima. Aqui ainda não tinha dividido, mas aqui em cima já. Tá? O próprio crescimento do embrião, ele segue a lógica cefalocaudal, beleza? E esses somitos aqui são estruturas que vão começar a se formar mais ou menos a partir dos 20 dias de desenvolvimento, beleza? É muita coisa acontecendo. Você vê que enquanto isso está acontecendo, o blastocisto está se implantando, aí tem aquele negócio lá do citotrofoblasto, sincício-trofoblasto, as velocidades coriônicas, a circulação uteroplacentária, é tudo muito juntão, tá ligado? É literalmente isso, cara. A gente tá dividindo para deixar fácil, mas é tudo ao mesmo tempo, e é um boom de mitose. Em um dia só, um monte de célula cria, um monte de célula diferencia, um monte de coisa acontece. Você vê que é um negócio além da nossa compreensão matemática, tá ligado? Se não colocar em termos didáticos, é além da compreensão humana, assim, de imediato, sabe? E nesses vigésimos, né, nesses 20 dias de desenvolvimento embrionário, os somitos começam a aparecer. Sempre em pares, né? Então tem um aqui, é porque aqui o ectoderma cutâneo, ele não foi arrancado, né? Ó, esse buraco que ficou aqui, ó, é porque a películazinha, né, o cutâneo, né, obviamente o cutâneo, o ectoderma cutâneo, foi arrebentado pra gente conseguir ver aqui dentro, tá? Mas aqui, ó, tem um parzinho, aqui tem dois, né, e assim por diante. Eles vão se organizando em pares, de modo que, por exemplo, os primeiros 8 pares de somitos, eles vão formar algumas regiões do osso occipital, né, porque aqui tá a cabeça, né, localizem-se, pelo amor de Deus. Algumas regiões do osso occipital e as vértebras cervicais, junto a elas, os músculos cervicais, ali do pescoço, lembram? Imediatamente depois, os próximos 12 pares de somitos formarão as vértebras torácicas. Já tá começando a ter um mind-blowing, né? Tá começando a fazer sentido, não tá? Aquela lâmpadazinha na cabeça, pois é. A musculatura torácica e a derme do tórax. Derme, aquela camada mais profunda. Lembram? Bem como os próximos 5 pares vão formar as vértebras lombares com os ossos do abdômen. Ossos do abdômen é uma expressão meio estranha. A musculatura
do abdômen e a derme. Os próximos 5 pares vão formar as vértebras sacrais e os últimos 3 pares de somitos formam o cóccix, tá? Essa imagem é interessante, interessantíssima ela. Por quê? Eu não falei pra vocês que aqui, né, a imagem pegou um momento no qual os somitos ainda não tinham se dividido? Pois é. Quando chegar nas últimas porções desse embrião, lá na parte caudal mesmo, os 5 pares finais e os 3 pares finais estão fusionados. É por isso que o sacro são 5 vértebras fundidas. E o cóccix são 3 vértebras fundidas, porque correspondem aos pares de somitos que não se desassociaram, que não se separaram durante esse momento caudal aqui do embrião. Muito bem, agora nós já sabemos quais os destinos morfogenéticos as células do mesoderma paraxial vão tomar na região da cabeça e na região do tronco. Agora ficou faltando a gente falar dos próximos tecidos, né? O seguinte, que está literalmente lateral ao mesoderma paraxial, é o intermediário, porque ele é no meio, né? O intermediário entre o paraxial e o lateral, que está na lateral. Olha só como as coisas são realmente intuitivas, não é verdade? Bom, enfim, esse mesoderma intermediário aqui, pessoal, bem como o da placa lateral, eles não são bem visualizados na imagem A, tá? Apesar da gente ver eles aqui acontecendo, ó, porque tem 2 cores diferentes, mas a literatura menciona que esse corte cranial é muito ruim para ver esses folhetos de mesoderma se transformando, se dividindo, se organizando. Então, até o próprio livro, o Embriologia Humana do Larsen, usa como parâmetro a imagem B para uma visualização melhor, porque aqui nós conseguimos observar esses 2 tipos de mesoderma, tá? O intermediário e o lateral. Aqui na imagem de cima, né, eu sei que fica até um pouco óbvio de se pensar, ué, mas como assim os 2? Não são 2? Então, isso aqui em azul é o intermediário, e isso aqui, o verde, é o lateral. Então, mas não funciona assim, porque esses 2, apesar de estarem em cores diferentes, são mesoderma lateral. É porque ele se divide em 2, né? Eu vou falar isso quando chegar lá. Então, isso aqui, na verdade, não nos mostra o mesoderma intermediário, só o lateral. Já a imagem B mostra, ó, essa partezinha aqui que está nesse verde um pouco diferente, esse aqui é o mesoderma intermediário, tá? E esse mesoderma intermediário, vamos ver se eu tô mentindo ou tô falando a verdade. Ele tá aqui do lado do paraxial, confere? Aqui tem um somito, que é paraxial, e aqui do lado tem o intermediário. Ok, confere, tá tudo aqui, beleza? E aí, esse mesoderma intermediário, ele também vai se organizar em segmento. Note que eu falei no singular, tá bom? Segmento, não segmentos, como com somitos, né? Porque eles iam se formar em vários. Aqui não. O mesoderma intermediário vai fazer um único segmento e vai formar um único cilindrão, tá? Que vai da ponta cranial até a caudal do embrião, cilindro só, beleza? E é esse mesoderma intermediário aqui, senhores, que vai dar origem às estruturas, por exemplo, do sistema urinário, né? Lembra lá? Rins, uréteres, uretra, a bexiga, que eu esqueci de colocar aqui também nesse meio, tá? O sistema urinário, o sistema, partes, na verdade, né, do sistema genital, beleza? E é basicamente isso. O que vai além disso, eu iria começar a explicar como que isso acontece, mas isso não é o momento, a gente está falando ainda da gastrulação, tá? E o próximo é o mesoderma, ou a placa, o livro escolhe chamar assim, né, a placa de mesoderma lateral, que ela é uma placa mesmo, você não vê uma bolinha, né, uma estrutura bem delimitada, você vê essa região aqui, ó, né, mais achatada, tá? Tá bem na parte lateral do embrião, beleza? Que eu já adiantei para vocês que é uma placa que está subdividida em 2 lâminas, né? Essa aqui em azul é uma lâmina e essa aqui em verde é outra lâmina, tá? Esse é o mesoderma da placa lateral. E aí, vamos voltar de novo àquele negócio que eu falei aqui pra vocês, né? O ectoderma tá aqui,
E o endoderma tá aqui, ó. Beleza? Beleza. Como o mesoderma da placa tem duas lâminas, uma das lâminas, que é essa aqui em azul, encosta no ectoderma. Beleza? Aqui é o ectoderma. Ectoderma. E a outra lâmina, a que está aqui em verde, encosta no endoderma. Aqui é o endoderma. Beleza? Beleza? A lâmina da placa de mesoderma lateral que encosta no ectoderma vai dar origem ao que nós chamamos de mesoderma somático. O termo soma vem do grego corpo. É por isso que nós também podemos chamar, né, aqui tem um núcleo, é por isso que nós também podemos chamar o corpo celular do neurônio só de soma. Você pode ter visto isso em algumas literaturas. Soma, que é o mesmo que corpo do neurônio, tá? Então é isso. Soma vem do grego chamado corpo. Por quê? Porque esse folheto, essa lâmina de mesoderma lateral, vai, juntamente com o ectoderma que está aqui em cima dela, formar as estruturas do corpo. Então, por exemplo, o revestimento interno da parede do corpo, tá? E algumas partes dos membros do corpo. Faz sentido? São estruturas associadas ao corpo. Então, mesoderma somático. Beleza? A outra lâmina de mesoderma da placa lateral, que está em verde, encosta no endoderma. Se vocês se lembrarem bem, conforme aquelas 3 imagens que eu mostrei lá no início, ectoderma, mesoderma e endoderma. O ectoderma forma o quê? Sistema nervoso, vamos lembrar? Sistema nervoso mais epiderme. A epiderme não reveste, né? A pele não reveste o corpo. Então, a lâmina do mesoderma lateral que encosta no ectoderma vai revestir o corpo. E a lâmina da placa lateral de mesoderma que encosta no endoderma vai fazer o quê? O endoderma faz o quê, senhores? Ele não vai dar origem aos órgãos intestinais e às vísceras internas? Não é isso o que o endoderma faz? Então, a lâmina da placa lateral do mesoderma, que está mais voltada para o endoderma, vai formar estruturas mesoteliais, chamadas de estruturas mesoteliais, que é um tipo de tecido conjuntivo que reveste quem? As vísceras, evitando o atrito, a lesão, o desgaste das células do tecido. Tá um pouco abstrato? Eu acho que sim, né? Mas deixa eu lembrar vocês por meio de outros termos. Desgaste, evitar atrito, lubrificar uma víscera na outra. Isso lembra alguma coisa? O que é que faz isso no coração? Quando ele bate, ele não fica batendo toda hora? O que é que impede ele de entrar em atrito com os pulmões? Porque ele está cercado por pulmões. O que é? Exatamente, é o pericárdio, que é feito de tecido mesotelial, que tem o líquido pericárdio para evitar o atrito e lubrificar as vísceras. O que mais faz isso? Agora acho que ficou fácil, né? As pleuras também são de tecido mesotelial. O que mais faz isso? O peritônio, na cavidade abdominal. Beleza? Quem faz isso daqui é a lâmina do tecido mesodérmico da placa lateral que está em contato com o endoderma. Essa lâmina do tecido mesodérmico da placa lateral se chama mesoderma. Aí vai. Esplâncnico. Esplâncnico. Lembra um pouco
baço, né? Porque baço é esplênico. Mas na verdade, tem tudo a ver na verdade, né? Mas o termo esplâncnico é porque vem do grego mais ou menos assim, ó, splanknon. E splanknon no grego significa vísceras, tá? Beleza? Eu espero que sim. Só recapitulando, o mesoderma somático é a lâmina da placa lateral de mesoderma que encosta no ectoderma e, portanto, vai formar o revestimento interno da parede do corpo. Já a lâmina da placa lateral de mesoderma, que se associa ao endoderma, o chamado mesoderma esplâncnico, vai formar os tecidos mesoteliais que revestem as vísceras internas, como o pericárdio, as pleuras e o peritônio. Caramba, eu espero que isso de alguma forma tenha ficado claro o suficiente e agora finalmente a gente vai começar a entender como que se forma a tão famigerada e ressaltada ao longo dessas quase 1 hora e 20 minutos a notocorda, senhores. Acho que até já deve ter passado de 1 hora e 20 minutos. Enfim, vamos lá.